A gente abre esta edição com os detalhes da operação de resgate aos desaparecidos em Petrópolis. Até o momento foram confirmadas 105 mortes pela Defesa Civil. Então a gente tem aí o repórter Kleber Rodrigues, a repórter Bruna Carvalho, também Roberta Russo, que está comigo aqui no Visão, todos aqui acompanhando as buscas e atualizando a situação para a gente. Dou boa tarde a todos e começo com você, Kleber Rodrigues, para contar como é que está a situação neste momento em Petrópolis. Oi, Carla, boa tarde para você, uma excelente quinta-feira para todo mundo. O cenário ainda é de devastação, né? Um cenário de destruição, uma operação de guerra montada aqui em Petrópolis, primeiro para tentar resgatar o maior número possível de vítimas, mas infelizmente, ultimamente, o que os agentes estão resgatando são corpos aqui na cidade e também um trabalho para reconstruir o município de Petrópolis. A Carla Vilhena deve conhecer essa região aqui de Petrópolis, né? Ela que vem muito aqui ao Rio, ela vai entender o que a gente está mostrando agora. Essa é a Rua Tereza, um polo importante de moda do Rio de Janeiro que ficou praticamente destruída. Esse ponto onde nós estamos aqui agora funcionava uma academia, né? Era um momento de rush, um horário ali que muita gente estava na academia, estava na loja, estava deixando o banco, estava voltando para casa no trabalho e essas pessoas foram pegas de surpresa. Agora, passados aí quase 48 horas, né, do acontecido, a gente consegue ter uma dimensão dos estragos que ficaram. As bicicletas da academia, né, todo equipamento foi jogado para o lado de fora, porque a correnteza foi arrastando tudo que vinha pela frente. Infelizmente, até pessoas. Lá na frente, agora o Corpo de Bombeiros está concentrando as buscas dentro de um estabelecimento, porque qual é a situação, gente? Como tem loja que tem lama até o teto, como nós já presenciamos aqui em Petrópolis, esses agentes estão entrando estabelecimento em estabelecimento para fazer uma varredura com paz, né? Um trabalho manual em busca de sobreviventes. Lá na frente, então, o Rodrigo Balduino mostrando para a gente já os agentes do Corpo de Bombeiros, os militares, fazendo uma busca ali, utilizando pás. É um trabalho que deve durar dias, semanas, talvez até meses, porque a cidade realmente está devastada. Esse foi o maior volume de chuva, segundo o governo do estado, informação também confirmada pela Prefeitura de Petrópolis, da história da cidade petropolitana. Essa rua, como eu falei, é um ponto turístico de Petrópolis, é um ponto importante para a economia também da cidade e do estado, né? A Rua Tereza, que é utilizada aqui por comerciantes que fazem revenda e tudo que sai daqui corre o Brasil inteiro. Até o momento, Carla, só para confirmar, 105 vítimas. Esse número só está subindo, uma notícia que não é boa. Tem previsão de chuva forte. A Defesa Civil já emitiu um comunicado via SMS para os moradores. Aqueles que estão em local seguro, que permaneçam. Aqueles que estão perto de encostas, que procurem um local seguro ou então um abrigo disponibilizado pela Prefeitura. São 33 escolas que foram abertas e servem aí de abrigo para essas pessoas que estão sem casa em busca de informações. Eu volto com vocês. Impressionante, Kleber Rodrigues, essa imagem que você mostra para a gente da Rua Tereza, por onde passa aí quase um quarto do faturamento do município, que trabalha aí em torno de malharias, vendas, né, de têxteis. Essa rua que é em homenagem à Imperatriz Tereza Cristina, mulher de Dom Pedro II. E olha, eu conheço bem Petrópolis, tenho ainda muitos amigos que moram em Petrópolis. Eu mesma tenho uma ligação afetiva com a cidade de Petrópolis, porque morei 2 anos lá em Petrópolis. Não me lembro porque era bebê, era criança, mas meus pais sempre contam muito a respeito disso. Inclusive, eu morava na beira de uma encosta, né, num morro. Então, sei de relatos pelos meus pais de como é chuvoso, de como é perigoso e como esses pontos da cidade que são em encostas, né, em morros, são sempre muito afetados em épocas de chuva. A gente tem em um outro ponto da cidade a repórter Bruna Carvalho, que está acompanhando a situação das pessoas que perderam tudo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 40 casas completamente soterradas, destruídas. Então, Bruna Carvalho traz para a gente quantas pessoas estão hoje desabrigadas ou desalojadas e como está sendo a assistência a essas vítimas aí dos temporais em Petrópolis. Bruna.
Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente tem a informação de 705 pessoas que tiveram que ir para um dos 33 pontos de apoio espalhados pela cidade. A gente sabe que algumas pessoas acabaram indo para casa de parentes, de amigos. No caminho para cá, agora para vocês terem uma noção, eu estou em Correias, fica mais ou menos 20 minutos do centro histórico. Demoramos um pouco mais, porque tem muitas barreiras, já está uma dificuldade muito grande para chegar até essa parte da cidade, que é onde tem o principal hospital aqui, também o Instituto Médico Legal aqui de Petrópolis. E a gente no caminho conversamos com algumas pessoas, muitas pessoas receberam outras em casa, participaram de resgates, realmente está um cenário, como o Kleber bem falou, de guerra, situação bem complicada por aqui. Agora, vou pedir para o Michel mostrar para vocês um pouco do local que a gente está no Santuário Nossa Senhora do Amor Divino. Como vocês podem ver, muitas pessoas chegando para receber esse material, são roupas de cama, sapatos, tudo que as pessoas estão trazendo para cá. Então, é um ponto que as pessoas podem pegar e também receber qualquer tipo de ajuda. Eles sinalizaram, inclusive, que a maior necessidade agora é para roupas infantis. Então, quem puder chegar aqui no santuário, que fica aqui em Correias, puder trazer roupas infantis, essas caixas de papelão também que estão sendo utilizadas, eles precisam de caixas também para poder fazer esse tipo de transporte para essas pessoas que estão sem nada, né, que perderam tudo, tiveram as casas totalmente tomadas pela lama e por essa chuva que atingiu Petrópolis na terça-feira. E eles também pediram objetos de higiene pessoal e de limpeza. Então, agora está sendo feito esse trabalho aqui. Muitas pessoas já chegaram de várias localidades de Petrópolis aqui no santuário para receber esse tipo de ajuda, mas tem esses 33 pontos de apoio, que são as escolas da rede municipal da cidade, que estão recebendo especificamente pessoas que não têm para onde ir. Aqui realmente são pessoas que já conseguiram alguma ajuda, estão na casa de algum familiar e vieram mesmo pegar roupas, mantimentos, itens principalmente de higiene pessoal. Mas a situação aqui realmente, Carla, é muito complicada. Eu também tive a oportunidade de morar em Petrópolis, até dezembro eu morava aqui, e quando a gente chega no centro histórico, realmente é um cenário irreconhecível. A Washington Luiz, que é a rua que as pessoas chegam no Quitandinha depois de visitarem o palácio e seguem para ir para o Museu Imperial, ela está totalmente destruída, não é possível passar por lá. As pessoas precisam voltar para um outro bairro, que é o Valparaíso, para assim conseguir chegar no centro histórico. E quando chegam, é um cenário realmente devastador. Todas as pontes, aquelas contenções de ferro das pontes, praticamente sumiram. A gente no caminho para cá ainda viu carros sendo retirados dos rios aqui, né, do rio Quitandinha, do rio Piabanha também. Então a gente teve a oportunidade de ver essa cena muito triste e conversar também com pessoas que tentaram resgatar outras e também não conseguiram. Então realmente é difícil a gente parar, conversar com alguém que não conhece alguém que desapareceu, que não tem algum amigo da academia, algum colega de trabalho, que teve algum familiar perdido. É uma situação bem complicada. Eu volto com vocês. Obrigada, Bruna Carvalho, trazendo aí a dimensão do sofrimento das pessoas, né? Infelizmente, a gente vê que há pessoas que perderam entes queridos, pessoas da família, amigos, e que estão aí, inclusive, ajudando na distribuição de donativos também. É bastante comovente aí esse momento de solidariedade para as pessoas. A gente daqui a pouco vai falar, inclusive, também desse centro histórico, né? De se ele foi afetado, o Museu Imperial, toda essa parte que também traz divisas para o município, que é a parte do turismo. Agora, vou falar com a Roberta Russo para trazer para a gente relatos de quem viveu todo esse drama de perto, ainda está sofrendo as consequências, como a gente está vendo aí, né, Roberta? Com certeza. Carla, Kleber, Bruna, a nossa reportagem vem conversando com vários moradores, é claro, da cidade. A gente vem falando sobre os número de mortos, que é alto, até se a gente faz comparação com outras tragédias recentes na região. E também nossa reportagem veio ouvindo várias vítimas, pessoas que mesmo sofrendo, perdendo objeto, perdendo pessoas da família, estão ajudando nas buscas ou ajudando nos trabalhos de recuperação, ajudando outras pessoas e buscando ali forças para, de alguma forma, tentar seguir em frente. É gente, por exemplo, como o feirante Luciano, que perdeu 8 amigos na tragédia e ainda assim está ajudando nas buscas. Vamos ver um trechinho do que ele contou para a nossa reportagem. Cenário de guerra. Felizmente, foram vários conhecidos que foram perdidos e sem explicação. Sem explicação. Você perdeu alguém? Eu perdi amigos, né, conhecidos, familiares meus, graças a Deus não, mas pessoas que eram praticamente como se fosse da família, entendeu? Pessoas que conhecia de muito, muito tempo. E agora você está aqui para tentar ajudar. Agora estamos esperando as equipes chegar, né? Porque sem a equipe nós não podemos entrar e estamos esperando a equipe chegar aí para ver se eles vão liberar os voluntários a trabalhar hoje, né? Como pararam a busca ontem mais cedo. Ontem, como eu não estava do lado de cá, eu estava ajudando em outra busca.
Aí hoje vamos ver se vão liberar aí para poder estar ajudando o pessoal aí da melhor forma, que sei que achar pessoas com vida vai ser difícil, mas pelo menos achar aí os corpos, entendeu? Para entregar para as famílias aí, entregar com pelo menos uma dignidade, né, para enterrar, né? Mesmo perdendo 8 amigos próximos, ele está ajudando, Carla. E a gente também tem a história da Caroline, que é mãe de 4 filhos, escapou por muito pouco do deslizamento e ela contou para a nossa equipe como foram os momentos de pânico ao lado da família dela. Vamos ver. A gente foi pra rua pra ver como é que tava a situação. E a gente escutou o primeiro estrondo. Aí meu esposo só deu tempo de correr pra dentro de casa da minha mãe e desceu a barreira toda, quase que levou a gente embora. Aí a gente foi pra dentro de casa, tirou as crianças do quarto da minha mãe e fomos pro quarto do meio da casa. E ficamos lá, 5 minutos depois escutamos outro estrondo, desceu barreira todinha, levou o quarto da minha mãe, a sala, e a gente ficou com barro até o joelho dentro do quarto dos meus irmãos. E não tinha como a gente sair, porque levou escada, muro, tudo, estava cheio de entulho. Meu irmão conseguiu pular a janela do banheiro, tirou o basculante, pulou para pedir ajuda. Aí veio um rapaz da casa da frente, conseguiu tirar eu, minhas 4 crianças, saiu meu esposo. É complicado, a gente ouve os relatos, né, e vê a dificuldade que vem, pessoas aí que perderam a vida, perderam bens materiais, perderam amigos, é muito complicado. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi a Petrópolis mais cedo, ele sobrevoou as regiões afetadas. Quem traz as informações para a gente agora é o Pedro Duran, outro repórter nosso da CNN, que está presente nesse momento de tragédia em Petrópolis. Oi, Pedro, boa tarde para você. Oi, Carla. Boa tarde para você e para quem acompanha o Visão. Falando diretamente aqui da Rua do Imperador, justamente no centro histórico de Petrópolis, que vocês citavam agora há pouco, para trazer essa comoção das autoridades públicas que vieram até a cidade na região serrana do Rio de Janeiro para tentar não só prestar solidariedade, mas trazer ajuda também. O ministro Marcelo Queiroga disse que foi enviado pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi um pedido do presidente que ele viesse até aqui e que disponibilizou 2 kits de emergências para desastres que estão sendo enviados para Petrópolis por parte do Ministério da Saúde. Isso inclui não só vacinas, mas também insumos necessários, como hipoclorito de sódio, para garantir uma água pura para que as pessoas possam beber, já que a lama se espalhou por toda a cidade. Mas, para além disso, eles estão trabalhando para conseguir restabelecer o atendimento à saúde na cidade, já que 3 unidades de saúde foram completamente afetadas e uma delas foi destruída pela lama. O ministro está aqui junto com o governador Cláudio Castro. A Bruna Carvalho, nossa repórter que estava agora há pouco no ar, conversou com ele, trouxe essas informações para a gente. O prefeito da cidade, Rubens Bom Tempo, também está tentando fazer o possível para conseguir arrumar a casa, mas ao mesmo tempo se preparar porque pode vir mais chuva. Eu vou dar uma rápida caminhada aqui com o Bruno Brito para mostrar o impacto no centro histórico. Dá uma olhada aqui, Carla, porque hoje é um dia muito importante para a gente, porque a gente consegue mostrar claramente a limpeza, o trabalho de limpeza das pessoas, já que depois de 2 dias da chuva, eles resolveram abrir finalmente as portas e tirar a lama. Então tem muita lama saindo ainda do comércio aqui de Petrópolis. A gente vê o pessoal, por exemplo, nessa sorveteria, tirando o barro todo, e do lado de cá tem cadeiras, móveis, tudo que foi inutilizado pela lama, pelo barro que se espalhou pela cidade de Petrópolis, não só aqui no centro histórico, mas em vários locais. Se a gente andar um pouquinho mais para cá, vocês vão perceber que tem ainda, não sei se dá para ficar nítido no ar, essa fumaça marrom que se espalha pela cidade, que é justamente a fumaça da lama, do barro, que acabou se espalhando por toda a região aqui do centro histórico. Nesse local que a gente está, a lama chegou a 3 metros de altura. Tem entulho jogado ainda pelas ruas, as pessoas conseguiram juntar um pouco da lama. Vocês veem que tem ainda muitas pessoas que estão desalojadas, desabrigadas, ainda esperando um lugar para se acomodar, com roupas, com pertences, com o que conseguiram salvar de casa. Essa cena aqui, mostra aqui, Bruno, por favor, esse carro, se a gente vai atravessar aqui, porque tem um carro passando com colchões. Essa é uma cena muito comum que a gente tem visto aqui em Petrópolis, colchões, mantimentos sendo transportados o tempo todo. E lá no fundo da imagem vocês veem uma retroescavadeira trabalhando para poder tirar o excesso de lama. Mais para frente um caminhão, outra retroescavadeira.
Você sabe, Carla, que nesses últimos 2 dias aqui, o que a gente fica pensando é que parece que é uma cidade em obras, porque tem mais de 60 caminhões aqui, como esses, que estão justamente mobilizados para tentar tirar o rescaldo dessa lama que se espalhou pela cidade e trabalhar também para que esses comércios possam voltar a funcionar. A Beatriz Puente, nossa produtora, trouxe informações do Sindicato do Comércio aqui de Petrópolis, para vocês terem uma ideia, de 300 a 350 lojas foram afetadas. Os cálculos desse impacto financeiro dão conta de que são pelo menos 200 milhões de reais em prejuízo para essas pessoas por enquanto. Volto com vocês. Obrigada, Pedro Duran. Eu até gostaria de te perguntar, porque obviamente existe toda uma escala de prioridades. Primeiro, vidas humanas, né? As posses das pessoas que perderam muitas vezes tudo, perderam parentes, amigos. Mas existe também uma necessidade de a gente pensar que a vocação de Petrópolis é também o turismo. Então é por isso que eu gostaria de te perguntar, porque eu vi que um dos bairros mais atingidos foi o bairro Quitandinha, onde fica o Palácio Quitandinha, que foi construído na década de 40 para ser o maior cassino do Brasil, e pouco depois houve a proibição do jogo, né, em 1946, e esse Palácio Quitandinha hoje é uma atração turística pela sua grandiosidade, pela sua beleza, pelos seus aposentos que são realmente impressionantes. Eu gostaria de saber se a gente tem como afirmar que as principais atrações turísticas de Petrópolis ainda continuam bem, sem estragos, continuam de pé, para que a cidade depois possa, inclusive, usar esse patrimônio que tem, né? Não só o Palácio Quitandinha, como também o Museu Imperial, que é muitíssimo conhecido, é o nosso museu, um dos mais visitados do Brasil. Então, tudo isso eu gostaria que você falasse para a gente. Se você tiver, inclusive, que buscar informações, a gente pode voltar daqui a pouquinho, Pedro, mas para que a cidade continue a contar com essa que é uma importantíssima fonte de renda para os cidadãos. Pois é, e não é à toa que é chamada de cidade imperial, né? Petrópolis leva esse nome porque foi criada, fundada por Dom Pedro II, e aí que surgiu essa vocação turística da cidade. Esses pontos turísticos estão tendo um trabalho agora, hoje, 2 dias depois, para que toda a lama seja retirada e também para calcular as perdas. Hoje é um dia, essa quinta-feira é um dia que Petrópolis está calculando o tamanho do prejuízo. Então ainda não dá para a gente saber exatamente qual foi o ponto mais afetado ou qual foi o ponto mais atingido pela lama. Os pontos que estão em lugares mais altos conseguiram ter um impacto menor. A gente passou, por exemplo, na Praça Dom Pedro II e ela teve lama espalhada para todos os lados. Mas o monumento de Dom Pedro II, esse não foi afetado. Muito embora aqui no centro da cidade, o centro histórico de Petrópolis, ainda precise de um longo trabalho, de um intenso trabalho para poder recuperar a cidade, para que ela volte a ter a vocação turística que é muito importante aqui na região serrana do município. E mais do que isso, né, Carla, para tirar não só a mancha física que a lama deixou, mas também a mancha de uma cidade mais uma vez castigada pelos desastres naturais, Carla. Muito obrigada, Pedro Duran, obrigada também a Bruna Carvalho. Olha, a nossa equipe preparou um antes e depois, né, para todo mundo entender o que aconteceu, Roberta. Mostra pra gente, por favor. Pois é, a gente falava ontem, né, Carla? As imagens são muito impressionantes se a gente pega para comparar, claro, antes e depois dessa chuva, para a gente entender a dimensão dos estragos causados por toda essa água em Petrópolis. A gente tem algumas regiões aqui para a gente ver, para quem conhece a cidade, mas para quem não conhece também, para todo mundo entender o que aconteceu em alguns pontos turísticos que são bastante conhecidos, né? A gente sabe que Petrópolis é conhecida pelo charme da região serrana, por abrigar o Palácio de Verão da família imperial, que hoje é um museu, como você falou. Só que as chuvas alteraram totalmente o cenário. Olha só, essa é a Rua Tereza, o principal polo comercial de Petrópolis, que a gente estava vendo agora há pouco, um dos grandes pontos turísticos, de um paisagismo maravilhoso, tem várias lojas nos 2 lados da rua e a gente está vendo, claro, como era antes. Agora a gente vai ver como é que ficou. O mesmo trecho, né, ficou depois dessa forte chuva que atingiu, forte enchente que atingiu a região, a rua ficou aí totalmente coberta de lama. Quantos lojistas aí devem ter perdido também, né, o que tinham ali para vender e basicamente, eu já fiz muito compras ali na Rua Tereza, né, basicamente têxteis, mas é muito importante, muita gente vem de
fora, de outros estados até, para fazer compras para revender. Lamentável, muito, muito triste mesmo ver essa imagem, Roberta. Completamente, impressionante. Aí, até para a gente ver o nível da lama, dá para a gente observar ali o pneu do caminhão, né, que está passando, para a gente ver o nível de lama e de água que invadiu totalmente essa região que é tão bonita. Para deixar ainda mais claro, a gente tem uma tela dividida, né, que dá para ver a onda de lama, que dá a impressão de ser um outro lugar, mas é o mesmo. Esse é outro ponto da Rua Teresa que a gente vai mostrar agora, em um cenário limpo, dia de sol. Olha só, a gente está vendo aí a Rua Teresa que a gente tanto comentou. Depois dos estragos, maquinários tentam tirar a lama e não é possível nem a gente ver o asfalto. Vamos ver a próxima? Olha só, não dá nem para ver o asfalto, tá vendo? Com o nível de lama e de água, tá ali o maquinário tentando fazer o serviço e o nível de lama nos carros, ó, se você olhar mais à frente ali dá para ter uma ideia. Agora a gente vai ver o mesmo ponto da Rua Teresa, um trecho com menos lojas, mas assim, também com bastante estragos. Olha a comparação, que coisa impressionante. Exatamente. Veja só, é o mesmo ponto exatamente, olha, o mesmo muro, aquela casinha ali com o telhadinho em V invertido, né, em circunflexo, é bem característico, inclusive, da região serrana ali de Petrópolis. Nossa, é muito impressionante isso, né? A gente deseja aí, nesse momento, que as autoridades realmente contribuam com a recuperação de Petrópolis, ajudem aí a recuperar o município que está sofrendo tanto, Roberta. Tem outro lugar também para a gente ver, Carla, este no bairro Castelânia. Essa é a Praça Pasteur. Ao fundo tem uma padaria que dá para a gente ver. Assim era a praça antes, bastante conhecida e frequentada também. Olha como é que ficou depois da chuva. A praça praticamente desapareceu. Postes caídos, até tem um semáforo que não dá para a gente ver nessa foto, muita lama, areia, entulho. Mais uma vez a gente vai conferir o mesmo ângulo da Praça Pasteur antes e depois, para ter uma ideia. Realmente essas imagens são muito impressionantes. Carla. Obrigada, Roberta. Eu vou chamar novamente a Bruna Carvalho, porque a Bruna passou pelos pontos turísticos que a gente citou aqui, Bruna. Então, faz o seu relato, queria saber o que é que você viu. Carla, falando especificamente do Quitandinha, na parte de fora, por ele ser um pouco mais alto, a gente não conseguiu ver nenhum dano. Mas, por exemplo, o Museu Imperial, ele é um pouco mais alto, mas ele tem um jardim que as pessoas costumam fazer piqueniques, né? Aquela porta de entrada ali para o Museu Imperial. Aquele jardim realmente ele foi destruído. A gente passou lá na porta e teve, infelizmente, essa oportunidade de ver. A casa da Princesa Isabel também, ela tem um jardim do lado de fora, com uma grade bem bonita, e lá também foi destruído esse pedaço todo. Volto com você. Infelizmente, Bruna, tem também a Casa de Santos Dumont, que eu me lembro que é uma visita maravilhosa, é um lugar incrível de Petrópolis, né? É uma casa toda feita de acordo com a engenhosidade desse grande inventor, Santos Dumont, e isso a gente não sabe, né? A gente agora, como o Pedro Duran disse, está esperando que sejam calculados os prejuízos, que seja feito esse inventário dos estragos, porque nesse momento ainda a prioridade é procurar corpos, procurar pessoas que podem ainda estar vivas, é cada vez mais difícil, infelizmente, mas vidas humanas são a prioridade. Depois é que vai se ver essa parte da recuperação. Muito obrigada, então, pelas informações, Bruna Carvalho. Obrigada, Roberta.